Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa discussão é quanto ao acipiens. Acipiens é o sujeito da obrigação civil que recebe o pagamento, portanto, que recebe o cumprimento da prestação. Como nós estudamos nas aulas anteriores, nós vimos que acipiens é um dos requisitos para a validade do pagamento. Então, quando o legislador estabelece regras do 308 ao 312 do Código Civil, ele identifica que, além do credor em sentido estrito, quem é o credor em sentido estrito? É aquele sujeito, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja ente despersonalizado, que está lá previsto na obrigação civil como aquele a quem se deve pagar, mas o legislador viabiliza situações em que outras pessoas poderão pagar de modo válido, portanto, gerando a extinção da obrigação civil. Começando o nosso estudo com o artigo 308, nós vamos ver que, além do credor em sentido estrito, o representante do credor poderá receber o pagamento. Então, credor representado é aquele que poderá ter representação via convencional, via judicial ou via legal. Via convencional ou mandamental é aquele credor que outorgou poderes de representação ou administração de interesses a outra pessoa. Esse mandato, que é o contrato formalizado, no nosso caso aqui em discussão, do credor ao procurador, visto que o mandato tem por instrumento contratual a procuração, é aquele caso onde o credor elege alguém da sua confiança para vir receber o pagamento. Além da representação convencional mandamental, como é conhecida, nós temos o representante legal. A representação legal se dá por determinação do legislador. É o caso do pai e da mãe envolvendo o filho menor, é o caso do tutor, é o caso do curador. Tutor, quando nós temos menor de 18 anos, mas cujos pais não têm poder familiar ativo. Curador, quando a pessoa do credor está inapta a receber em caráter temporário ou definitivo, e o magistrado, lá no Poder Judiciário, determinou um representante legal para atender os interesses desse credor. Então, além do representante convencional, além do representante legal, nós temos ainda a figura do representante judicial. Representante judicial é aquele eleito para atuar representando os interesses do credor durante a vigência de um processo judicial. Então, se o nosso credor é uma empresa que está em processo de falência, nós temos um administrador da massa falida. Esse administrador seria um exemplo de representante judicial. Ele vai representar os interesses do credor durante a vigência do processo. Então, do 308, nós conversamos sobre o credor em sentido estrito, sobre o representante, que pode validamente receber. Só que nós temos ainda a figura do terceiro, que recebe com ratificação do credor. Então, lembrando que ratificação significa confirmação. Então, seria o caso do credor não estar no momento para receber, mas um terceiro, alguém da família, um estranho, receba o pagamento e depois o credor confirme, ratifique esse pagamento efetivado. É claro que sem a ratificação, sem a confirmação do credor, esse pagamento é como se não tivesse existido, ou seja, ele não se qualifica como válido. E a quarta hipótese, prevista lá no artigo 308, identifica o pagamento que reverte em benefício do credor, quando ele é feito para um terceiro ou para outro sujeito, mas sem outorga de representação, ou não é representante legal nem judicial, mas também não houve ratificação do credor, mas o devedor, após o pagamento, ele consegue demonstrar que houve proveito do credor. Então, o 308 elenca essas 4 modalidades em que se qualifica o pagamento válido àquele sujeito, ou seja, pagamento válido porque ele gerou a extinção da obrigação civil. Além dessas figuras, seguindo para o 309, nós vemos a figura do credor putativo. Credor putativo
é aquele credor que, pela teoria da aparência, aos olhos do devedor de boa-fé, parece ser o real credor, mas de fato não é. Então, como exemplo, nós poderíamos trazer a situação de homônimos, pessoas com o mesmo nome. Então, às vezes, a obrigação foi concretizada, o credor é um sujeito ativo, mas tem o mesmo nome de outra pessoa. E aí, por equívoco, o devedor acaba pagando para aquele que se apresenta, mas de fato ele não é o credor real. Também acontece, existem situações de já ocorrer envolvendo gêmeos idênticos, que tenham nomes bem parecidos. Então, por exemplo, o credor é o Rafael da Silva. Aí nós temos o Ramon da Silva, que é irmão gêmeo do Rafael. No dia do pagamento, o devedor vai pagar, seja obrigação de dar, de fazer ou não fazer, e quem se apresenta para receber é o Ramon. Para o devedor, Ramon e Rafael, como são gêmeos, a princípio ele imagina estar pagando para o credor correto, mas de fato não está. Então, pelo 309, nós vemos que esse pagamento feito ao credor putativo, ele é válido, portanto, ele extingue a obrigação civil. Seguindo no curso da matéria, nós temos a figura lá no 310 do pagamento feito a incapaz com conhecimento do devedor. Então, aqui é aquela situação em que o devedor sabe que aquela criança, portanto, não tem a maioridade civil, ou adolescente não tem a maioridade civil, por exemplo, mas mesmo assim faz o pagamento. Então, seria uma situação onde o pai, que deve pensão alimentícia, em razão de um filho que está com a guarda da mãe, seja unilateral ou compartilhada, mas tem a base de moradia e administração dos interesses com a mãe. Lá no exercício do direito de visitas, o pai, primeira hipótese, paga os alimentos para o filho que tem 10 anos. Nesse caso, o pagamento nunca será válido, porque estamos falando de pessoa absolutamente incapaz. Então, menor com 10 anos, o ato desenvolvido por ele é nulo, conforme o 166, inciso 1º do Código Civil. Já, se nós estivéssemos falando de uma adolescente com 16 anos e meio, ou 17, portanto, não tem 18 completos, mas tem mais de 16 anos e recebe o pagamento da pensão, nós temos um ato anulável, nos termos do 171, inciso 1º do Código Civil, visto que estamos falando de um credor que é relativamente incapaz. Qual é a diferença aqui? O ato nulo não se convalida com o tempo, o ato anulável permite ratificação. Então, pelo 310, o pagamento feito a credor incapaz, com conhecimento, claro, do devedor, ele não é válido. Mas, se for absolutamente incapaz, nulo, não tem o que fazer, esse pagamento não se concretizou. Mas, se for anulável, ele permite ratificação, feita pelo representante legal do credor. E aí, seguindo, somando, portanto, 310 com o 172 mais o 181 do Código Civil. Chegamos ao 311. Então, naquelas dívidas que são representadas por documento, a exemplo dos títulos cambiais, uma nota promissória. Nota promissória é um documento que, cumpridos os requisitos determinados na lei, estabelece um compromisso de pagamento futuro. Então, o emitente da nota se compromete a pagar um valor determinado ali na nota ao credor. Então, imagina que eu me comprometo a pagar para o Daniel 10 mil reais no dia 3 de junho de 2020. O que acontece nesse caso? Se lá no dia 3 de junho de 2020 vem o Daniel com a nota para receber, pago a ele o valor, ele me devolve a nota. Extinção da dívida. Portanto, ali o credor em sentido veio receber. Mas imagina que quem veio receber o valor foi o Rafael. Rafael é um terceiro que não é representante, não tem procuração para vir receber, mas ele apresenta o documento que identifica a dívida. Pago ou não pago para o Rafael? Sendo que o credor
em sentido estrito é o Daniel. Então, nesse caso, como o Rafael está com o título em mãos e o pagamento seria comprovado através da devolução do título, o 311 do Código Civil qualifica o que nós chamamos de mandato tácito. É como se o Rafael, em razão da manifestação de vontade do Daniel, que entregou a cártula ao Rafael, que entregou a nota promissória ao Rafael, autorizasse, outorgasse uma procuração para que ele receba em nome do Daniel, em nome do credor em sentido estrito. Então, a manifestação de vontade aqui foi gestual, foi tácita. Lembrando que quando a gente falou na representação, nós vimos que o mandato, ele pode ser escrito, mas ele pode ser verbal, ele pode ser gestual, pode ser tácito. Então, 311 permite que o devedor pague de modo válido, portanto, extinguindo a obrigação civil, a esse que porta o documento que representa a dívida. Só que nós temos um detalhe ali na parte final do 311. Então, 311 diz assim: considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação. Então, o Rafael porta a quitação dos 10 mil reais que eu devo ao Daniel, visto que ele está com a nota promissória em mãos, salvo se as circunstâncias contraírem a presunção daí resultante. Então, seria aquela hipótese em que a cártula foi extraviada, por exemplo, e eu tenho conhecimento disso. Então, nesse caso, o pagamento não seria válido, ok? Seguindo no nosso conteúdo, chegamos ao 312 do Código Civil. Lá pelo 312, se houver penhora do crédito. Então, quando nós falamos em penhora, primeiro ponto a esclarecer, para entender o 312, nós estamos falando de um instituto jurídico processual. Portanto, é um ato processual que ocorre lá no curso da ação de execução ou no curso do incidente de cumprimento de sentença. Qual o objetivo da execução? Qual o objetivo do cumprimento de sentença? Fazer cumprir o pagamento de valor em dinheiro. Ok? Então, numa sentença que determina pagamento em dinheiro, nós teríamos a execução, nós teríamos o cumprimento de sentença para vislumbrar o pagamento do valor específico. Já na ação de execução, nós teríamos um contrato, teríamos um título de crédito que representa um valor e, com base nesse título, o credor gostaria de receber o que lhe é devido. Então, é citado, no caso da ação de execução, o devedor para pagamento, o devedor é chamado de executado no curso do processo. No cumprimento de sentença, é intimado em regra esse devedor, que também é chamado de executado. Se esse devedor não paga no prazo legal, o que acontece com ele? Ele tem expropriados os seus bens, ou seja, o judiciário, utilizando-se do oficial de justiça, resgata patrimônio do devedor, livre e desembaraçado patrimônio, necessário para suprir o pagamento do valor da dívida, mais custas e honorários. Então, valor atualizado, mais custas e honorários. Como é que se materializa esse resgate desse patrimônio? Através da penhora ou arresto. Qual é a diferença? Na penhora, o devedor é cientificado, é intimado dos bens que já não estão mais na sua disponibilidade. No arresto, esses bens ficaram também separados, mas o devedor ainda não está ciente desse ato judicial. Então, o que acontece agora? Uma vez penhorados esses bens, estão na situação, imagina que eu estou devendo para a Ana Paula. Estou devendo para a Ana Paula 100 mil reais. E ela procura móvel, imóvel, dinheiro no banco, não encontra. Mas ela descobre que eu recebo todo mês um aluguel. Então, ela pode indicar à penhora esse crédito decorrente de aluguel. Como é que se perfectibiliza isso? O inquilino que me paga o aluguel todo mês, ele passa, depois de intimado, portanto, depois de cientificado da penhora desse crédito, ele passa a depositar em conta vinculada no judiciário, vinculada ao processo. Então, pelo 312, sabe esse locatário
que me devia todo mês o pagamento do aluguel, ele não pode mais pagar para mim, locadora, ele tem que depositar no processo. Então, pelo 312, caso esse inquilino pague para mim, ele pagou mal, portanto, não extinguiu a obrigação civil. Para que seja válido, para que se o exonere de pagar 2 vezes, ele terá que fazer o depósito judicial. Então, esse é o contexto do 312. Então, dispõe o 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora, então, intimado dessa constrição judicial no processo que envolve um outro credor, por exemplo, no nosso caso aqui, de alguém para quem eu devo. Feita sobre o crédito ou impugnação ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes. Então, no exemplo citado, seria aquela hipótese em que não deposita no feito. Ou então, se há divergência quanto a quem receba esse crédito numa ação judicial, aí seria aquela oposta por terceiros, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o devedor. Então, na parte final, é a materialização legal daquele jargão popular que a gente identifica. Quem paga mal, paga 2 vezes. Então, essas são as regras que qualificam o pagamento ao accipiens de modo válido, portanto, gerando a extinção da obrigação civil com o pagamento. Então, pessoal, esse é o conteúdo do accipiens. Até mais!